Bom, conforme o Adriano introduziu, a Estel, ela não nasceu uma empresa familiar. Eu sou fundador da empresa, já tive outros sócios antes da atual sociedade e me declaro sempre que eu sou apaixonado por sociedade e tudo que eu faço na vida é em sociedade. Então, gosto muito, acho que facilita a vida, gosto do convívio social, gosto de partilhar bons resultados, partilhar, sobretudo, dificuldades, né? No momento em que a gente tem grandes desafios na vida, ter alguém para partilhar é muito rico e eu adotei isso como padrão de vida. Meu primeiro negócio, eu tinha 9 anos, uma cadeirinha de engraxar, já foi em sociedade. E daí para frente, tudo que eu fiz na vida foi em sociedade. Então, eu me declaro, assim, realmente um apaixonado por sociedade. E isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus, a oportunidade de saber conviver bem em sociedade. Em qualquer circunstância, a gente sempre tem uma saída, uma forma de saber conduzir isso de maneira inteligente. Óbvio que quando você tem mais sócios, os sócios também ajudam, né, Celso, para poder equilibrar as coisas. Mas a Estel nasceu em 85. Eu trabalhei na Aracruz de 81 a 85. Em 85 nós saímos e criou a Estel. Criou-se a Estel com um colega de trabalho também, e mais uma pessoa. Éramos em 3 inicialmente e fizemos ali aquela verdadeira matriz de competências, né? Um entrou com capital, o outro entrou com a parte comercial e eu entrei com a operação. Era isso inicialmente. E toda empresa orgânica que nasce assim pequenininha começa mais ou menos desse jeito. Numa sociedade é mais ou menos isso. E a gente foi se fazendo, se desenvolvendo ao longo do tempo. A empresa foi crescendo, fomos tendo aí boas oportunidades, boas habilidades de lidar com as oportunidades e a empresa foi se desenvolvendo. Em um determinado momento, a sociedade também teve uns arranjos para lá, arranjos para cá, e a gente estava em 2 sócios, um já tinha saído, e aí a gente teve em 95 a entrada do Antônio Celso, que está aqui hoje prestigiando a gente. Antônio Celso, ele entrou na sociedade 10 anos depois, mas nós somos colegas de Aracruz desde o primeiro dia de trabalho. Nós começamos literalmente no primeiro dia. E quando ele estava para sair da Aracruz, eu e o Simão, que era meu sócio à época, eu falei, Antônio Celso vai para o mercado, esse cara é o seguinte, ou ele está do nosso lado para nos ajudar, ou ele está contra a gente para atrapalhar, vamos trazer ele para cá? E aí, obviamente, que essa é uma das estratégias de sociedade, né? Você neutralizar um potencial concorrente. Isso hoje até nos M&As é assim que funciona. Você faz uma consolidação exatamente para você tirar um concorrente do mercado. E foi uma sociedade muito feliz, nós estamos juntos desde 95, e aí naquela oportunidade nós também admitimos o Hélio e o Geraldo, que foram os primeiros engenheiros que a gente contratou. Então nós ficamos uma sociedade em 5. Eu, Simão, Celso, Hélio e Geraldo. E essa sociedade rodou por 20 anos. Eu, Geraldo, Hélio e Celso, nós temos convergência em muita coisa, principalmente pelo estilo de vida. O Simão, que vários de vocês aqui conhecem, ele converge com a gente em quase todos os valores, menos no valor familiar, porque ele nunca casou, nunca teve filhos, nada disso. Quando ele fez 60 anos, ele falou o seguinte, olha, eu gastei, sei lá, 40 anos da minha vida para fazer meu patrimônio. Eu não preciso correr risco daqui para frente. Eu não tenho que pensar a empresa além de mim. Então, se eu ficar com vocês, eu vou atrapalhar vocês. Deixa eu sair. Uma sociedade de 20 anos, a gente desfez ela em 20 dias, sem grandes problemas. Claro que você está lá para cá, mas aí entra um mediador, né, Celso? E tal, e resolvemos fácil. Simão hoje é mais amigo nosso do que antes, até como sócio, porque antes você tem o respeito da distância mínima da sociedade, que eu vou falar disso aqui, que é super importante, e hoje a gente já não tem isso, então a gente é até mais próximo do que éramos antes. Então isso é um valor de sociedade que é muito importante a gente saber lidar com isso.
As pessoas, para deixarem de serem sócios, não precisam virarem inimigos, né? Tem que ter inteligência e saber como fazer isso. E talvez uma das melhores coisas para fazer isso é escrever as regras do jogo. A gente vai falar disso aqui também, como desfazer a sociedade enquanto sócios. Isso é muito importante. E aí, a nossa sociedade, como vocês estão vendo aqui, não era uma sociedade familiar. Nós somos 4 sócios que nos escolhemos, né? E aí, como nós temos essa convergência familiar, cada um teve seus filhos, o Celso teve 3, eu tive 3, o Geraldo teve 2, o Hélio teve 1, de maneiras que, na segunda geração, são 9. Então, vocês imaginam, 9 pessoas, né, numa segunda geração. O potencial conflito disso é grande, obviamente, mas aí a gente também já estabeleceu algumas coisas bem bacanas. Até mesmo antes de começar a falar em processo sucessório, a gente já estabeleceu qual era o nosso tempo de empresa, né, que já está chegando, viu? Exatamente para a gente poder tratar do desapego. Isso é uma coisa muito importante, que todos nós temos que pensar em como nos desapegar do negócio para poder gerar oportunidade para gerações futuras. E aí já tem 10 anos que nós começamos a trabalhar processo sucessório. A primeira coisa que nós fizemos foi participar do PDA. Quase fechamos uma turma da Dom Cabral aqui, porque naquela turma tinha 15 da Estel. Eram todos membros da primeira geração e todos da segunda. Fizemos um alinhamento ali muito bacana, eu acho que foi super importante colocar todo mundo na mesma página, o que é a empresa, o que é a empresa familiar, quer dizer, todos esses ensinamentos básicos, né, que são necessários para a gente começar a trabalhar esse assunto. Ele foi nivelado ali, foram 18 meses de PDA, assim, a cada 15 dias a gente estava aqui, é um MBA, né, o PDA. E foi muito bacana, que serviu para nós mesmos, enquanto membros da primeira geração, e certamente assim, deu uma luz muito grande para os membros da segunda geração começarem a pensar suas vidas, como que iriam encaminhar. E aí, depois disso, a gente fez um trabalho complementar muito significativo com a Daniela. A Daniela acompanhou todo o nosso time. Foi até antes do próxima geração, né, Daniela? E a gente fez todo esse trabalho. Depois veio o próxima geração e vários deles participaram disso também. Não participaram todos, porque alguns já estavam numa outra fase assim da vida e tal. E as coisas vêm caminhando sempre com essa preocupação do processo sucessório. Se vai dar certo, gente, a gente ainda vai descobrir, porque nós ainda não chegamos nos 65, em que a gente tem que se retirar da empresa, da parte executiva. Mas a gente entende que a jornada está bem encaminhada, as coisas estão bem direcionadas. Hoje nós temos 5 que trabalham na empresa, 5 membros da segunda geração, uma do Geraldo, que é a Carol, que já está há quase 10 anos. Nós temos a Amanda, que é do Celso, está 6 para 7, quase 10 também. E temos o Ricardo e o André, que é do Celso, e o Henrique, que é meu, que são todos engenheiros. Então, assim, a formação está bem equilibrada, está assim, bem... Agora, obviamente, que a gente está fazendo um trabalho agora muito importante de competence check com a Kimball, que é uma empresa alemã que tem muito know-how nisso, exatamente para a gente pontuar aí, verificar como é que eles estão depois dessa temporada. Todos eles já passaram por algumas experiências profissionais em projetos, em obras, dentro da própria empresa e tal. Agora está na hora da gente fazer uma verificação e verificar como é que eles estão, de fato, para esses próximos anos que serão muito importantes. Está assim, muito claro para todos que nós podemos ter executivos de mercado se a gente não encontrar o nível de competência necessário para tocar os negócios aí. Mas nós temos a expectativa e a esperança de que nós vamos encontrar. E vamos fazer um trabalho, como a Dani colocou, um trabalho forte nesses próximos 5 anos, para ver se a gente consegue fazer um processo sucessório bacana, assim, que garanta efetivamente aquele sonho de fazer a empresa, de trabalhar a empresa para além da gente, né?
a gente sempre coloca o seguinte, que o CPF, independente da vontade de cada um de nós, vai morrer. Mas o CNPJ não precisa morrer, desde que a gente trabalhe com responsabilidade e que a gente encontre, né, a forma de equilibrar esse processo sucessório para que as gerações futuras, quer seja como executivos, quer seja como acionistas, sejam capazes de direcionar os rumos do negócio para que ele prospere e chegue na terceira, quarta, quinta, 10ª geração, como a gente vê algumas empresas na Europa. Eu fico assim, feliz quando o cara fala assim, não, nós estamos na 6ª geração. Pô, é muito bacana isso, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. É como encontrar aqui a forma de equilibrar tudo isso. Nós não sabemos ainda se estamos no caminho certo. A gente está numa trilha e estamos, assim, crentes de que estamos fazendo um bom papel. Nós temos alguns filhos que estão fora do negócio. Eu tenho uma filha que trabalhou vários anos na empresa, e no terceiro filho ela falou assim, não quero mais. Saiu, voltou, falou, deixa eu ser mãe primeiro, está nova ainda. Depois ela decide o que ela quer fazer. Está preparada, está bem, vai entrar no Competence Check também para a gente verificar. E até também, como a Dani disse, né, ouvir por uma terceira via quais são os desejos, né, para a gente não ser tão direto. Tem a Letícia que está aqui também, beijinho, é advogada, está tocando a vida dela. Tem uma outra filha do Geraldo que também é advogada, está tocando a vida dela. Eu acho que a gente está dando uma certa independência para eles escolherem o que eles querem, mas é o que eu acho, entendeu? Não tenho muita certeza, não. Eu acho que a gente está dando uma certa independência e acho que estamos fazendo o que precisa ser feito, mas estamos sempre abertos aí a outras possibilidades. Agora, por exemplo, Adriano e Dani, para vocês aí é novo isso que eu vou falar aqui, mas a gente está costurando internamente o conselhinho. O conselhinho é exatamente a ideia de que nós vamos criar um conselho consultivo que vai trabalhar como staff do conselho deliberativo, e a nossa expectativa é que no futuro a gente inverta. O conselho consultivo, que é o conselhinho da 2ª geração, vire deliberativo, e que nós, que somos deliberativos hoje, viremos consultivos. Essa é a nossa trilha para fazer o projeto de transição. Esperamos que dê certo, torcemos muito pela 2ª geração, para que sejam felizes, né? Que isso que é o que mais importa, dentro da empresa ou fora da empresa. Por enquanto, acho que é isso, Adriano.